Fala pessoal, boa tarde. Estamos aí com mais um vídeo no YouTube e hoje vou falar o seguinte. Muitas pessoas elas subestimam o poder do silêncio. O silêncio ele pode abrir portas para você fazer coisas incríveis na vida, para você tomar as decisões da maneira correta. E é isso aí mesmo, você não pode sair por aí falando com todo mundo o que você quer fazer, qual é o seu maior plano. Você tem que guardar pra você mesmo certas coisas, você não pode sair divulgando, porque muita gente assim a gente acha que torce a favor, mas torce contra. E mesmo que torça a favor, às vezes eu acredito muito nesse princípio da energia. Quando você fala demais assim, você acaba atraindo energias, porque as pessoas vão estar te olhando. E se der errado, querendo ou não, alguma coisa no subconsciente delas vai pensar contra você. Então você tem que saber guardar mais o que você está pensando, você tem que ouvir mais, saber escutar mais. E o silêncio não é fraqueza, às vezes é melhor você ficar calado e não comprar uma briga que você acha que você acredita que só vai trazer prejuízo, você ganhando ou não, só vai dar mais desgaste mental. Às vezes a melhor coisa é permanecer em silêncio e poder observar melhor. Assim, você tem dois olhos e dois ouvidos para olhar melhor e para escutar melhor. E a boca é para falar, uma boca é para falar menos. Você não pode sair por aí falando no impulso, assim, primeiro que você pensa, sendo um gatilho, naquele momento tal, você poder falar, botar para fora o que você pensa, sabe? Você tem que saber controlar melhor e saber o que você quer da sua vida, né? Por isso que eu falo, você não pode sair por aí falando nem para amigo assim que você tá afim de uma garota, tal. Às vezes não é nem questão do cara tá torcendo contra você assim com uma mulher indo por cima de relacionamento. Às vezes você acaba atraindo mais olhares pra você quando você fala demais. Se der errado, velho, todo mundo vai olhar e querendo ou não naquele subconsciente. O seu próprio amigo, a pessoa que gosta de você, vai poder achar que isso é tipo um fracasso seu, um lado fraco que não deu certo, sabe? O homem que controla a boca controla a vida. Isso é um dos maiores macetes que eu deveria saber quando eu era criança, quando eu era adolescente. Tipo, se eu ficasse calado, muitas vezes teria evitado muitos conflitos desnecessários. Poderia me dar muito mais bem em certas relações, certas dinâmicas e tal. Mas infelizmente eu fui um cara muito que pensei assim, calculei, pensei três vezes antes de falar e perdi muita coisa assim, muitas portas fecharam, mas às vezes é livramento também, pô. Às vezes você fica obcecado por algo que futuramente vai acabar te dando problema. É melhor você falhar no início do que você levar até o final e saber que vai dar tudo errado, vai dar uma merda, tá ligado? Então você tem que saber controlar a sua boca, pensar três vezes no que você vai falar e ser bem estratégico, velho. Tipo, eu sou um cara muito estratégico, por exemplo, né? Eu observo muito, ouço muito e vejo assim qual é o melhor caminho para tomar tais decisões. Você tem que poder ter mais clareza, pô. Quem dera eu ter essa ajuda quando eu era jovem, velho. Tipo, tanta coisa que eu podia ter evitado por soberba ou por ego, conflitos desnecessários que eu adquiri, tá ligado? E escutar é uma habilidade rara, tá ligado? Quando você escuta, você aprende, você observa mais, você acaba se ligando mais assim em certas dinâmicas assim, você acaba falando, pô, se eu fizer isso vai dar merda, tal. Às vezes o nego acha que não, que o amor, assim, o poder do sentimento, da intuição resolve tudo, mas não é bem assim não. O segredo da nossa força verdadeira também está muito na fala. A intuição, sentimento, amor serve muito, mas muito do que aquilo que você vai se falar, a forma como você vai se comunicar, como você é um orador, como você vai se comunicar com as pessoas, decide muito aquilo que você vai conseguir no futuro, né, no dia a dia, né? E por isso eu acredito muito que o estoicismo ele ensina, né, essa prática, você não se preocupar muito com, desde que não cause nenhum dano à sua existência, à sua vida, você pode ficar de boa assim perante as coisas. Você tem que fazer por onde, fazer o que você acha que é certo, na habilidade, hobby, arte marcial, malhar, você tem que fazer isso, tá ligado? Você não tem que ficar pensando muito no resultado que vai agradar, assim, o que vai agregar se você fazer tal ato errado. Por isso que eu falo, velho, por que você tá pensando em mulher se você não tem a vida preparada, se você não tá treinando, você não tá cuidando da sua saúde, você não tem uma vida financeira estável, tá toda desequilibrada. Meu irmão, a última coisa que você tem que pensar é em mulher, tá ligado, velho? O seu foco é em você mesmo, na sua carreira e na sua missão de vida como homem, tá ligado? Então foca nisso, velho. Mulher é o último plano se você não tem nada construído na vida e bora pra cima, é isso mesmo. O silêncio também comunica, tipo, às vezes você fica tão ambicioso, angustiado com a resposta de uma pessoa quanto a sua opinião, uma mulher, um amigo tal. Às vezes o silêncio dessa pessoa também comunica, também traz sinais, né?
A linguagem da observação e do silêncio diz muita coisa. Você consegue entender as dinâmicas melhor, assim, quando a pessoa está te levando a sério, quando não está. Então você tem que saber interpretar o silêncio. Se você vê que o silêncio da pessoa não vai te beneficiar em nada, você se abriu com ela, então desiste dessa temática, velho. Vai procurar outro caminho, pô. Sabe que não vai dar em nada e se essa pessoa tiver alguma malícia, você vai acabar sofrendo, como é que se fala? Acabar sofrendo com o que deu, né? Com a execução dos seus atos que podem ter sido errados, você não se preparou, você vai acabar tendo que pagar conta uma hora ou outra, né? E quem fala demais entrega demais, você não pode falar por aí, você fala assim, falando todo tipo de plano que você tem, qualquer tipo de plano grandioso, você tem que saber guardar, saber impor limites, saber a hora certa de falar, pô, tá bom, né? Eu não vou ficar cochilando nessa fita não. Agora já deu, tal. Você não pode sair falando, você tem que ter estratégia, velho. Porque, tipo, se você entregar o plano mais valioso, o cara, se tiver segundas intenções contra você, ele vai ver no seu medo, na sua reação. Você acha que não, mas o corpo fala muito, a linguagem corporal fala muito. Ele vai saber ver as nuances dos seus erros e vai poder saber jogar contra você, assim, numa hora ou outra, assim, e te prejudicar, tá ligado? Então você tem que ficar muito ligado com o que você vai falar e com a forma como você vai se comunicar, a forma como o seu corpo vai reagir perante a tal situação, sabe? É, você não pode entregar informação demais, por isso que eu falo, você não tem que desabafar com mulher, não sei se for sua esposa, sua namorada, tal. Você não pode sair por aí desabafando tudo que você pensa. Você não pode sair entregando seus medos, suas falhas, velho. Se for desabafar, vai desabafar com um brother seu, com um amigo de coração, com um irmão. Mas você não pode ficar entregando os seus medos, porque você está entregando os seus medos, vai estar dando a senha para a pessoa poder planejar algo contra você no futuro. Então você tem que ficar muito atento quanto a isso, tá ligado? É, então você já está bem claro que nem toda opinião precisa ser compartilhada. Algumas vezes você ficar aparentemente omisso ou ficar calado é a melhor solução para você evitar conflitos desnecessários na sua vida. Você tem que saber se ligar nesse sentido, velho. Pô, não vou falar esse plano tal. As pessoas podem roubar a sua ideia. Nem todo mundo, velho, tá claro que nem todo mundo que aperta a sua mão ou dá doce tapinha nas costas é seu amigo. Muitos estão torcendo contra, velho. Muito vai do princípio da mediocridade. As pessoas são tão medíocres que elas acabam torcendo contra porque elas não querem ver ninguém melhor do que elas mesmas. Elas fazem de tudo pra ver, pô, esse cara pode até estar bem, mas não melhor do que eu. As pessoas têm esse tipo de narcisismo, desse ego de não querer ver ninguém melhor do que elas. Isso é um defeito do ser humano, tal. O poder da observação, como eu falei, expressões, nuances, formas de comunicação, a forma como a pessoa age o corpo, move o corpo, a forma como ela te olha, isso tudo entrega informações e muitas vezes passam despercebidas quando você não tem essa malícia. Eu sou autista, tá ligado? Tenho um diagnóstico, então eu tive muita dificuldade para perceber isso, mas conforme eu vou evoluindo, assim, conforme eu vou amadurecendo, criando mais idade, eu vou conseguindo perceber melhor as coisas, mas tudo foi fruto de muito treinamento. Eu também não nasci como uma pessoa muito boa como comunicação, eu fui treinando essa habilidade conforme eu me comunicava e relacionava com as pessoas, né? E querendo ou não, velho, muitas vezes você vai ter que ter conflitos de ideias, de pensamento. Às vezes você tem, até rola casos raros hoje em dia que você tem que sair na porrada, mas isso é mais coisa de jovem, né? Mas você não pode baixar a cabeça no conflito. Você não pode baixar, você tem que ser um cara firme, firme na sua opinião, na sua convicção, e você tem que trabalhar, correr atrás do que é melhor para você, saber jogar esse jogo da vida, porque ninguém te ensina nada, é tudo você treinar, é observação. Observação é tudo nessa hora. Você tem que saber observar os movimentos, tudo que está acontecendo, seja numa carreira de marketing ou numa carreira de engenheiro, você tem que saber cada movimento de cada funcionário seu. Eu vou dar até uma de Maquiavel aqui, velho. Você tem que confiar nas pessoas, agregar valor, dar carinho, amor e atenção. Mas você tem que sempre ficar de olho nas pessoas, porque nem todo mundo pensa como você. Às vezes você encontra alguém que tem esse mesmo pensamento de bondade, humanidade, amenidade, benignidade e vai contribuir para o que você pensa, mas nem todo mundo é de confiança. Muita gente que você contrata para sua empresa, para trabalhar, para ser um grande parceiro seu, vai ganhar bem,
mas pelo próprio narcisismo, o próprio defeito humano, ela não vai aguentar ser o segundo lugar, ela vai querer abrir o próprio negócio, e o que poder coletar de informação sua para te largar e você ter que botar outro lugar é muito difícil. Então você tem que, isso tem até a ver com a dinâmica das 48 leis do poder. Você tem que premiar muito bem as pessoas que vão te assessoriar, dar prêmios, porque aí você evita traição, você ganha um forte aliado. No livro 48 leis do poder você vê bem claro que você trazendo inimigos para o seu lado, dando presentes e tal, você vai se beneficiar bem mais do que os bons amigos que você vai confiar, pelo menos pela sensação de honra que ela te deve alguma coisa assim por ser seu amigo, você fazer o bem para ela. É melhor você presentear um inimigo, ter um inimigo do seu lado, fazer dele um amigo, saber controlar a situação, do que você ter um amigo que pode te trair, que você fala tudo. Às vezes a maior decepção, na verdade às vezes não, sempre a maior decepção na vida vem da pessoa que está do seu lado. Não vem de inimigo não, vem da pessoa próxima a você que está aí para te ajudar. Na sua cabeça essas pessoas são as que mais dão decepção. Quantas vezes na vida eu já não abri a boca, confiei em pessoas, entreguei todo o meu jogo e foram as primeiras a me largar na primeira sensação de crise, assim. Enfim, também não vou falar de tais pessoas, porque tem pessoas que também estavam passando por lutas, nem todos são, vou acusar tal, mas na maioria das vezes é isso mesmo. Você nem todo mundo vai ficar no teu barco quando a cobra fumar. Muitos vão pular do barco e vão te largar e deixar na mão, tá ligado? Você não precisa convencer as pessoas, você não precisa convencer nem a si mesmo em certo ponto. Quer dizer, se convencer sim, mas você não pode levar isso tão a sério. Mas você tem que saber que você não precisa convencer ninguém das suas ideias e tal. Eu tô gravando aí, velho. Vocês vão curtir, vocês vão visualizar e tal. Mas eu quero ajudar do jeito que eu posso, mas tem gente que não vai querer minha ajuda. E daí? Vou ficar insistindo assim, falar, pô, vê meu vídeo aí e tal, quero te ajudar tal, paga uma consultoria tal. Não, não é bem assim que as coisas funcionam. Você tem que ajudar as pessoas que querem a sua ajuda. Você não pode tentar ajudar quem não quer ser ajudado ou quem não quer ouvir seu conselho. Você tem que abrir mão de querer ajudar essas pessoas, velho. Elas vão se elas quiserem, porque elas têm consciência, elas sabem das coisas que elas fazem. Aí sim elas vão decidir se vai ser bom te escutar ou não, sabe? Então a natureza ensina, né? Como a montanha faz muito barulho para mostrar a grandeza, o oceano profundo é mais silencioso do que uma espuma de superfície. Quanto maior a profundidade, menor a necessidade de chamar a atenção. Então, se você for um cara muito profundo, você não precisa chamar a atenção. Você é uma pessoa complexa em si, da maneira positiva. Você consegue resolver seus próprios problemas em si. Você tem muita inteligência. Você consegue ser tão esquizo, tão habilidoso dessa maneira esquizo, que você consegue conversar consigo mesmo. Então, não abre a boca, se planeje. Pode criar até aquele tipo de ficar dando voltas na casa, assim, no quarto, assim, pensando, refletindo. Mas não abre a boca para qualquer um. A lei do silêncio é tudo, velho. Nem todo mundo é de confiança hoje em dia. E se você falar menos e fazer, você não ficar falando assim, pô, vou fazer tal coisa e não agir, a tua palavra, ou melhor, a tua palavra e o seu ato vão valer mais do que qualquer atitude que você falar que vai fazer e você não vai cumprir. Então você tem que agir, você não tem que ficar na inércia, você tem que agir. E se você falar, você tem que cumprir, porque você vai ter um peso sobre você e esse peso vai ser cobrado na sua posição de decisão. Então você tem que estar ciente disso, sabe? O silêncio também é autocontrole. Muitas vezes a gente tem gatilho, pô, você fica naquele gatilho de mandar mensagem pra menina, a menina não te respondeu, ou você resolve a mensagem não respondeu, mas você quer satisfazer aquela vontade de falar que é que nem o tigrinho, o jogo de azar, que cada vez que você ganha um dinheirinho, você tem aquele estímulo de dopamina e você quer ter de novo, você vai ter que segurar a onda. Seja homem. Você tem esse poder dentro de você, você decide o que você faz, você manda em você. Você não pode deixar as outras pessoas e os seus impulsos mandarem sobre o seu poder de decisão de fazer as coisas certas, entendeu? E você deve falar também, né, nos momentos certos, né? Você deve defender seus princípios, defender o mais fraco, defender seus valores, dizer a verdade com respeito, assim, para poder abrir a mente da outra pessoa. E você não pode querer sempre ter a última palavra. Não deixe o ego falar mais alto e você ter a última palavra. Muitas vezes você não vai ter a última palavra, e se você quiser ter a última palavra e brigar por isso, esse ciclo de ansiedade, às vezes de raiva, de frustração, o que for da discussão, só vai gerar mais ciclo de ansiedade, ranço e o que tiver os caralho a quatro. Então, você tem que saber a hora certa de perder, você tem que aceitar perder, você não tem que sempre estar querendo ganhar tudo, não. Aprendi muito isso com a capoeira, muitas vezes na capoeira você nem sempre tem que querer ganhar todos os seus duelos, você tem que saber a hora certa de perder e se divertir com o momento. A vida é isso mesmo, você tem que transformar esse silêncio num hábito,
não falar para todo mundo. Se você está com muita dificuldade, pega um diário, escreve as suas ideias, escreve o que você está pensando. Se você não consegue conversar com você mesmo de uma maneira tão nítida e clara, escreve, anota no papel direitinho tudo que você está pensando, passo a passo. Esconde esse diário, às vezes você aplica até com uma chave para fechar as pessoas não verem a sua conversa, ou se você quiser queimar, você queima, mas você tem que tomar ciência disso. Você tem que saber ter um certo amor por você mesmo, saber ficar sozinho, saber conversar com você mesmo na hora certa, saber o momento certo de conversar, ficar sozinho, não ficar em volta de pessoas fracassadas toda hora, não abrir muito jogo, você saber ser prudente, saber o limite de certas coisas. Então se imagine. Outra coisa eu falo muito do poder de você se auto-imaginar, né? Você, quando estiver deitado assim na cama, pensando nos seus objetivos, nas suas metas, você tem que descansar, às vezes até fechar os olhos para ter uma visualização melhor, uma visualização mental melhor. Você refletir de como é que será a sua vida se você falar menos e se você agir. Ação, é gerúndio, é o verbo, é que nem Jesus fala, o Logos, o universo, o verbo se fez carne. É você, no pensamento, você agir, mesmo que possam falar que você é esquizo, fantasioso, foda-se, está fantasiando, mas você tem que saber se prever tais movimentos de conforme você e as consequências dos seus tais atos, para você poder ter mais benevolência, mais forma de reagir a tais coisas que podem lhe dificultar na forma de você agir e tomar tais atos. Você tem que fazer essa observação mental, essa autofantasia, essa mentalização, você se ver conseguindo aquilo que você quer, o seu objetivo máximo, e você conseguir prever resultados e tentar agir. Você tem que saber se imaginar, se observar. Quando você conseguir se olhar como um grande homem e as metas dando certo, você vai conseguir ter autocontrole para as missões na sua vida e você vai poder ter uma mente bem mais clara e bem mais segura. Então treine muito isso. E isso aqui é a minha dica de hoje, né? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e bora pra cima nessa porra. É nóis, nessa porra.